Depois Olha. eu quero falar com ele aqui, né? Na É. verdade, ele sabe por que eu vim até aqui. Imagina. Porque na última live que a gente teve, ele falou de um documento antigo, né? Que ele tinha sobre OVNI, tem uma menção. Sim. Então é um negócio interessante, eu quero ver e pegar esse negócio na minha mão. Edson, esse Né? documento estava guardado, intocado, durante 300 anos. Imagine Então- só, então- preservado, extremamente preservado, aguardando a pessoa certa para tomar esse documento e hoje está aqui. Marcos, então conta pra mim, não esconda nada a respeito. Eu tô vendo aqui, ó, gente. Aqui tá o documento, né? Esse documento aqui, ele nem abriu. Eu tô doidinho aqui pra manusear e dar uma olhada. Mas conta como você conseguiu isso e o que tem de conteúdo aqui importante para a ufologia mundial e brasileira. Olha, eu, para ser bem honesto, eu não tenho a noção da amplitude e da importância desse documento, porque é uma coisa que, pro meu entender, é tão importante que eu não sei mensurar nisso numa palavra. Esse documento, ele ficou perdido em prateleiras por 300 anos. E a história, como tudo aconteceu, ela é até um pouco bizarra, né? Eu contei bastante no Flow, vou contar para o pessoal que está assistindo aqui com a gente. Eu estava em viagem para a Hungria. E a Hungria, por ser um país da era que teve um momento na história dentro da área soviética, né? Todo aquele momento de Segunda Guerra, que são assuntos que me interessam bastante, eu sempre tive interesse em conhecer esses países, né? Orientais, da Europa Oriental. Até pela cultura diferente. A Hungria é um país que tem uma língua específica, que não tem uma corrente linguística com o resto da Europa, né? Então é um país assim que me traz uma certa curiosidade. Além disso, eu tinha um vínculo. Na minha infância, aos 10 anos de idade, eu li um livro chamado Os Meninos da Rua Paulo, que foi um livro que eu lembro que foi o primeiro livro que eu li que eu gostei de ler, porque geralmente os livros que a escola indicava eram muito chatos, e aquele livro era um livro sobre crianças que brincavam, né, de guerra de areia, e tinha muito a ver com aquele meu momento na juventude. Então, quando eu tinha essa viagem para a Europa, para a Hungria especificamente, eu falei, pô, vou ler aquele livro, pegar e começar a ler sobre aquela história de novo, reviver aquela história de 20, 30 anos atrás, enfim. E aí comecei a anotar o nome das ruas que apareciam no livro para saber se a história era real mesmo. Porque eu estava indo para Budapeste, e é onde era o cenário do livro, e anotei os nomes que estão lá. Então tá aí a dica pro pessoal para saber como tudo aconteceu, os locais, né, dos acontecimentos. Então, quando eu cheguei na Hungria, fiz lá o que eu tinha que fazer, e aí, no meu momento livre, eu falei, deixa eu agora visitar o local onde supostamente aconteceu as brincadeiras, né, daquelas crianças. E aí eu cheguei num lugar e realmente existia um terreno baldio, tal, conforme descreve o livro. E eu falei, cara, eu acho que realmente esse livro é uma história real. Eu preciso levar alguma lembrança daqui, né? Porque como marcou minha infância, era um livro muito especial, que foi o livro que me deu gosto pela leitura. Hoje eu sou escritor, tem um livro, né, que você sabe, que é O Céu Não Há Limite. Então eu falei, pô, que legal, vou pegar alguma lembrança. E ali nas cercanias tinha muitas lojinhas assim, né? Então eu parei para entrar nas lojinhas, não via nada de interessante, até que depois de andar alguns quarteirões encontrei um antiquário. E como eu sou numismata, né, para quem não sabe, a pessoa que coleciona moedas antigas e tal, eu cheguei lá e queria saber, olha, tem moeda antiga aqui, tem alguma coisa, para poder levar de lembrança daquele meu passeio. E eu não conseguia me comunicar com o húngaro porque ele não falava nada, zero de inglês. Muito menos português. Era húngaro, né, da raça mesmo. Só falava húngaro. Então começou uma conversa por mímica. Até que chegou o momento que eu falei assim, olha, Brasil. E foi o momento que gerou o elo, porque Brasil em húngaro, pelo visto, é Brasil mesmo. Então ele falou, Brasil. Brasil. Né? Então ele resmungou alguma frase ali que eu entendi como tenho algo para você. Né? E aí ele me trouxe isso aqui.
Olha só. Olha como do nada uma situação que não tem absolutamente nada a ver, olha como as coisas vão parar na nossa mão. Como essa vida é cheia de surpresas, né? Então ele me deu isso aqui, ó, Brasil. E aí eu peguei o material, e como era no antiquário, né? Eu falei assim, poxa, já gostei, né? Já é uma pasta, olha só. Bem antigo, ó. Que legal. Muito antiga. E lá, enfim, tinha coisas muito bizarras ali, né? Eu fico imaginando que eu passaria um dia inteiro lá naquele... Tem até uma chavinha, né? Sim, sim. Eu fiz o cuidado de já abrir aqui para não criar uma situação aqui de... Vai de repente, que tranca vai que trava, estraga esse eternamente, vídeo não, aqui. aí acabou o Falei, vídeo, agora- né? Não, cancela, né? Aí o pessoal ia ficar pé da vida aqui contigo, né? Então eu já abri. Então esse livro aqui, ó, eu vou abrir. O que é isso aqui? Então isso aqui é um material. Olha só. Essa pastinha veio depois, tá? Não tinha essa pastinha. Ele colocou aqui para ajudar. Isso aqui tá aqui, ó. É um material que era uma espécie de um jornalzinho. Vou mostrar para as pessoas aí de longe, tá? Uma espécie de um jornalzinho. Prodigiosas aparições É. e sucessos espantosos, né? Vistos no preferente ano de 1716. 1716. Ou seja, como esse documento estava em português e estava na mão de um húngaro, provavelmente ele atravessou muitas gerações sem que qualquer pessoa desse a real importância do que estava escrito aqui, né? Isso que é o interessante, né, de toda a história por trás desse documento. Ele ficou intacto. Mas olha isso, impressionante. Ele ficou extremamente preservado porque a pessoa não sabe o que é e não toca, né? E hoje algumas pessoas falam assim, por que você não está usando luvas para usar esse documento? Eu falei, bom, primeiro o documento está em perfeitas condições. Tá. Se ele estivesse em péssimas condições, com Aí certeza é necessário usar luvas, né? Então minhas mãos estão limpas, eu faço questão de tocar porque é meu e eu quero sentir o documento. Eu acho que o mais bacana de você ter um documento histórico é você realmente poder senti-lo, né? Então esse documento, que é de 1716, com as licenças necessárias do privilégio real, era impresso para Sua Majestade. A Majestade, o rei de Portugal. Que no caso ali, eu acho que era Lisboa, né? Lisboa era a capital, né? Era o lugar capital. onde ficava O rei. toda a corte. Então, o que tem nesse documento? Entre várias páginas que eu fui lendo, basicamente ele fala de coisas que eram espantosas para a época, mas que hoje você iria dar boas risadas, porque a pessoa está descrevendo um monstro marinho que na verdade é uma baleia. Então é muito comum, porque naquela época a gente tem que considerar que a tecnologia da informação era uma coisa muito precária, né? Tudo era por carta, não existiam fotos, as cartas eram de pena, as pessoas poderiam ser letradas ou não, poderiam entender uma informação ou não. Então tudo que era para a corte, aí sim passava por pessoas mais especializadas. Mais cultas ali, mais cultas. Para poder transformar. O rei de Portugal, ele tinha que ser o cara conhecedor de tudo, inclusive desses mistérios, dessas aparições, porque se ele fosse questionado, não, eu sei, tem um monstro assim, tem uma coisa assim que aconteceu, tal. Sim. Então era dessa forma. É interessante porque se você pegar, tem um livro, né, que são cartas de Caminha, né, que foi um dos primeiros caras a aportar aqui no Brasil. É muito interessante a forma como ele descreve o jacaré, né? Ele descreve como um monstro em que os índios não conseguem penetrá-lo com suas flechas e ele tem vários dentes e não sei o quê. E você pensa assim, nossa, tá falando de um dragão. Monstro, Não, mas era um jacaré. Era um jacaré. E aqui a gente tem que passar todo esse filtro exatamente para compreender as informações, mas aí é que vem o pulo do gato. Porque todas as informações que tem aqui, eles descrevem claramente. Foi visto um cometa no ano de tal e tal. Ou seja, eles sabem o que era. Eles tinham já
um conhecimento astronômico interessante. Apesar de ser há 300 anos atrás, né, Copérnico estava lá começando e tudo mais, Galileu, mas ele já tinha um conhecimento do que eles estavam vendo no céu. E dentre essas várias informações, aqui tem uma em que eles falam claramente: aqui não sabemos o que é. E eles descrevem de tal forma que mesmo para os dias de hoje, nós continuamos sem saber o que é. É E um aí AP, aí entra- FANI, fenômeno aéreo não identificado. Então, vamos falar agora sobre Vamos. isso, porque... Deixa eu só pegar um pouquinho. Vamos lá, Eu tenho que pegar esse negócio na mão aqui. com muito cuidado. Olha só. Meu, 300 anos. 300 é um negócio impressionante. E é Vocês interessante, não sabe fazem por ideia. quê, Boaventura? Eu comecei minha vida no ramo gráfico. Então eu entendo de papel, eu entendo de impressão. Então esse documento não é falsificado e eu sou um especialista nisso. Então a partir desse documento eu passei a obter outros documentos e hoje eu sou colecionador também de incunábulos, que são livros do século XV, né? Que são os primeiros livros da era Gutenberg. Uhum. Então eu passei a me especializar nisso porque foi tamanha surpresa por trás desse documento que eu gostei muito dessa aventura, Uhum. né? Então, hoje eu sei, realmente esse aqui é um papel que foi materializado naquela época, né? Não, dá para sentir Dá para perceber o na tipo de impressão. textura, né? A textura do papel, você Tipográfica. vê que é antiga. A tipografia também era bem assim Como mesmo. é que era a impressão naquela época? Eles faziam letrinhas de ferro, uma a uma, encaixavam essas letrinhas numa régua e aí iam com uma máquina que era uma espécie de um carimbo gigante. Uma prensa, né? Pá! Então, imagina o trabalho que era para fazer um livro nessa época. Então. Você tinha que separar letra por letra para fazer um texto. Para fazer uma linha de um texto, você perdia, sei lá, horas, né? Uhum. E o fato que é narrado aí, ele dá, assim, por exemplo, o local aonde aconteceu e os detalhes. Ele fala como um jornalzinho, que era esse o propósito para o rei, Sim. né? E era importante porque o rei ele tinha uma importância estratégica, né, para a área de domínio dele, então ele precisava saber tudo de novo que estava acontecendo no mundo. Então ele tem notícias da Sardenha, da Gênova, da Sicília, Aqui de tem regiões da separado África, Europa, África, América, Nova até Inglaterra, da América. isso, Nápoles, né? Mesmo da Hungria, olha, aconteceu. Ou seja, a Nova Inglaterra era os Estados Unidos. Na época Né? seria, Seria os Estados os Estados Unidos. Unidos, exatamente. Então eu deparei com a página 9 desse documento, que é essa aqui. Uhum. Aí pega sempre com o livro para não Ok. abrir a costura. Essa aqui que é a ela 9, muito- então. é. A 8, depois a 9. Isso. 9 aqui, tá aqui. Então, aqui na Irlanda. Esse Irlanda é um É. caso que aconteceu na Irlanda, então, e que foi relatado para o rei de Portugal. Exatamente. Aí ele em 1716. Em 1716. Ele diz uma data aqui, ó, em 17 de março deste ano, ou seja, 1716, vão em É difícil ler. vão em Elfton, junto a Nervach, deve ser a localidade lá da Irlanda, né? Vila do Reino de Irlanda, aparecer no céu sobre as 7 horas da noite, entre 20 e 22 horas, não, entre 20 e 22 graus ao noroeste do seu largo, e cumprir. Nossa, é uma linguagem bem difícil. E ele Rebuscada, né? troca o T, né? Não, o F. S por F. Naquela época o o S S pelo era o F na época. Então, para você Aí, ler, você tem que traduzir algumas na faixa palavras. de uma nuvem escura, o qual começou a se mover direita para o zênite, O zênite. por mais de 1 hora, seguindo o curso do Sol. Pouco tempo depois, se viram sair não sei o que é isso aqui, os corpos lúcidos de outra nuvem vizinha. Ou seja, era um fenômeno que estava na nuvem e depois eles viram outros corpos também luminosos ali, Isso. saindo da nuvem, né? Vários nas cores.
ou seja, multicolorido, né? Era um Multicolorido. negócio multicolorido. Porque uns eram negros, outros eram azuis, alguns cor de fogo, outros amarelos e de outras cores em um tanto número, que ocuparam uma grande parte do céu. Logo, entre estes meteoros, se começou a travar uma batalha. Ou seja, eles estão falando que é uma espécie de meteoro, Sim. mas eram uns fenômenos ali Sim. que começaram, então, a até aí, travar tudo bem. uma batalha. Pode continuar, porque até aí eu não tinha me surpreendido. Eu falei, meteoros, eles sabem o que é meteoro. Mas aí tá. Aí continua Começaram a travar uma batalha, correndo com incrível fúria uns contra os outros, ou seja, uns vindo contra os outros, avivando mais a sua luz ao tempo do combate, ou seja, quando eles iam combater um com os outros, a luz era intensificada. Então, aí eu já comecei a parar para pensar, falei, peraí, ele estava falando de meteoros, aí ele fala de azuis, negros, aí ele fala de várias cores, eu falei, peraí, isso já não está parecendo um meteoro. Não é meteoro. Mas lembre-se que naquela época nem existia balão, né? Não existia nada aéreo. Então eles se pegavam. Isso aí é um evento astronômico. Vamos lá. Correndo com incrível fúria uns contra os outros, avivando mais a sua luz, ao tempo do combate, o qual durou perto de 1h30. Ou seja, o negócio ficou no céu 1h30. Então, e aí a gente para pensar, né? Geralmente esses fenômenos, quando eles vêm, são uma rajada muito forte, eles vêm em alta velocidade, eles explodem na atmosfera em vários pedaços e acaba. Aí quando você fala 1h30, e eles tem alguma eles coisa falam errada. Que vira aqui, ó, vendo-se entre tanto as estrelas daquele distrito, cobertas de um vapor espesso, à semelhança do Sol, quando vemos por entre as nuvens densas, as nuvens densas. E neste mesmo tempo se viu o céu para nordeste e sudoeste limpo e claro. Então, e as vamos estrelas... parar aqui, ó. Quer ver? Nesse ponto, eu parei para pensar. Será que eles estão falando de aurora boreal? E aí eu começo a confrontar. Vamos lá. Se parece vapores densos, pode dar a entender a aurora boreal. Mas ele falou de corpos lúcidos que realizavam combate. Exato. Continua. E estrelas resplandecentes, e as estrelas resplandecentes, como nas noites frias do inverno, em que não aparece a lua. Perto das 9 horas se foi sumindo a maior parte deles. Fenômenos, porém não inteiramente, nem todos, ficando ainda alguns continuando a batalha. Pelas 10 horas tornaram outra vez ao combate com a mesma fúria que antes mostravam. É que, a gente tem que traduzir o negócio aqui, não é fácil. Porque o S é F, aí você lê, parece que você está lendo húngaro, né? Qualquer outra coisa, outra língua. Mas não é português antigo. Permanecendo nela até as 11h30. Perto das 11 horas apareceu outro corpo de luz redondo. E aí a aurora boreal risca. E quase tão grande quanto o Sol, como o Sol, quando nasce, né? Quando o Sol está nascendo, diz que é um objeto redondo, tão grande quanto o Sol quando ele nasce, mas não tão claro, ou seja, não era tão claro como o Sol, um negócio mais contido, ainda que não dava tão pouca luz, que não pudesse... Essa parte legal. Que não pudesse uma pessoa de 60 anos ler sem óculos na sua Bíblia. Ou seja, ele está falando que um senhor, né, que tem dificuldade de 60 anos para ler, a luz era clara. Era suficiente para clarear. Que ele conseguia ler no escuro. Não era tão clara quanto o Sol, que torna o escuro dia. Mas o suficiente para mas é o que a gente iluminar. vê nos casos de OVNIs, às vezes a luz é tão clara que fala assim, dá para ver uma agulha no chão.
né? Então, eu entendo que é esse tipo de luminosidade que está sendo falado. Foi nesse trecho, Edson, que eu parei e falei, eu não estou acreditando, mas parece que chegou nas minhas mãos um documento que, assim, eu não conheço paralelos. Parece que tem o de Nuremberg, né, que é mais ou menos... Mas tem mais um detalhe aqui que é importante. Vamos lá. Que é a próxima frase. Olha só. A noite estava quieta e tão serena que não se sentia bafo de vento. Olha. Cara, se os objetos estavam se movimentando, fossem o que fossem, não era ao sabor do vento. Sim. Então, era um movimento inteligente. Sim. Então, isso é importante também. Sim, não, eu não havia pensado nisso. Começou a ver-se ao nordeste e foi discorrendo obliquamente pelo horizonte até o sudoeste. Tudo referido foi visto por 1000 pessoas, chamando umas às outras. Ou seja, é um relato de avistamento onde você teve aí... Parou a cidade. 1000 testemunhas. Não, acabou. Um foi chamando o outro, chamando... Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. E todas cheias de espanto e de medo. Cuidando ser chegado o dia do juízo. Ou seja, as pessoas pensavam que era o fim do mundo. O juízo, o dia do Chegou juízo o juízo final. final, né? Assim se escreve na Gazeta Flamenga de Leyde e número 40, ou seja, foi feito num jornal da época, uma Gazeta. Que era Gazeta da Irlanda, e eles reportaram número para 40. a Majestade. Meu Deus, isso aqui então, é valiosíssimo. É muito bacana, porque as pessoas que estavam lá, elas viram um fenômeno que elas não sabiam dizer o que é. A única coisa que parecia perto daquilo, elas chamaram meteoro. Mas o meteoro não age dessa forma como ele descreve. E tudo aqui que é descrito nesse documento, né, que é bem interessante, eles descrevem coisas de uma forma espantosa, mas que você traduz. Sim, isso aqui é crocodilo, isso aqui é baleia, né? Então eles chamam de monstro marinho pela grandeza. Mas eles descrevem como é que era negro, que tinha olhos do tamanho de um rosto, não sei o quê, que não sei... E aí você consegue traduzir aqui. Aqui não, aqui foi escrito de uma maneira em que você não consegue fazer elos e vínculos com outros fenômenos. De modo que eu traduzi isso aqui como um relato, talvez um dos primeiros relatos escritos numa época regularmente assim contemporânea, né? Eu posso dizer, numa época em que as pessoas já tinham já eram mais cultas, já tinham mais conhecimento, e que já existia uma astronomia incipiente no mundo, em que não se traduz para nada que se pareça com uma atividade astronômica. E a gente percebe ali que tinha objetos maiores, tinha objetos menores, objetos multicoloridos e que pareciam que estavam em batalha, né? Batalha vai um contra o outro. É uma forma de dizer voar. Voar e de repente ficar fazendo aquelas evoluções, acrobacias aéreas, né? Então é um negócio muito interessante. Então, aí... Há 300 anos atrás, era moderno dos voadores, nem se pensava nisso. Não, ainda. Pra você ter uma ideia, o padre Gusmão, que foi o precursor dos balões, ele estava mostrando para a corte os primeiros balõezinhos de seda, né? Pequenas miniaturas, né? Com uma chama, mostrando para a corte que podia voar, né? Isso daí foi o advento do balão, que foi praticamente 70 anos depois de Gusmão é que começaram os balões práticos. Mas ali, nessa época, não se sabia criar nada que voasse. Então, tudo que eles viam voando, eles tentavam apoio na astronomia. E tudo que é relativo a apoio na astronomia, existem aqui outros relatos de objetos que são realmente factíveis astronômicos. Sim. Esse, especificamente, para mim, é um enigma. Não, para mim é OVNI, não tenho dúvida, não. E aí você está aqui para isso, para desvendar esse enigma. É um OVNI, cara. E aí, eu acho que seria até interessante você escrever um livro, disponibilizar isso de alguma forma futuramente, né? De uma forma ordenada, até comentando, né? Porque a linguagem é meio difícil, né? Mas
mas é um registro histórico na Irlanda de 1716, Isso. em português, é um documento português Foi de Portugal. traduzido da Gazeta Flamenga. Flamenga Então deve ter algum pro rei. original disso lá na Lá região na Irlanda, ali. lá na Irlanda. Se é que existe ainda, né? E deve Porque estar em inglês, né? deve estar em inglês. Deve estar em exatamente, inglês. Esse exatamente. aqui foi traduzido. Então, eles pegaram a notícia e colocaram aqui nesse documento. Mas Praticamente deve existir outros, e aí a gente tem que fazer aquele trabalho de ir buscando, o Indiana Jones, né? Uhum. Cavocando Mas aí na arqueologia onde excepcional. está o original. O Marcos, esse caso aqui, na tua opinião, né, já ficou claro, seria um fato OVNI real mesmo. Você pessoalmente já teve alguma experiência de avistar alguma luz, alguma coisa não identificada? Olha, é até bizarro comentar, né? Mas justamente eu estava indo para o Novo México, né? Para Roswell. E na viagem para Roswell foi muito legal porque, enfim, eu estava conhecendo toda a região sul ali dos Estados Unidos e tal. Eu sempre gosto de ficar na janela, né? Isso é uma paixão minha com a aviação, sempre estar na janela. E como era uma viagem noturna, né? A gente está ali na refeição, uma viagem longa. Eu olhei para a janela, tinha uma luz, que era uma luz que lembrava muito a estrela d'alva, particularmente, para quem não sabe, é um planeta Vênus. Sim. Porque estava bem próximo, né, no horizonte ali, e ela brilha, né, com uma certa intensidade. Só que conforme o tempo foi passando, Vênus normalmente ele deveria descer, e aquela luz permaneceu no horizonte. E sempre parada, estática, no mesmo lugar. Eu falei, será que eu estou vendo a luz da asa do avião? Que sempre tem, né? Aquela luzinha, né? Aquela o luzinha. estroboscópio. Mas ali estava fixa a luz, né? Olhando assim, eu falei, não é a asa do avião, realmente está lá, está longe. Que estranho uma luz parada. Deve ser uma estrela. É uma estrela, né? Não é Vênus, é outra estrela. Só que em determinado momento, que eu estava olhando fixamente para essa luz, ela simplesmente fez assim. E eu falei assim, Saiu. ué, simplesmente, de uma forma muito rápida. E eu falei, isso aqui parece história de pescador, porque eu tô indo para Roswell, olha só, eu tô indo para Roswell e de repente eu vejo uma coisa que eu não sei explicar. E eu faço muitas viagens de avião, regularmente. Então, assim, uma coincidência incrível, porque, eu falei, satélite não pode ser, porque o satélite, ele brilha, mas ele também, ele tem a trajetória, né, a órbita dele. Movimento constante, velocidade constante, movimento retilíneo, né? Eu parei para pensar, será que era um outro avião que E isso estava à em noite? curso? Foi à noite? À noite. À noite. Né? Tava tudo escuro, praticamente aquela estrela ali, né, parada, olhando para o avião. Né? O que chamou a atenção é que ela... O que me chamou a atenção é que eu vi exatamente o momento em que ela saiu da minha linha visual. E ela saiu de uma forma tão rápida que eu não sei explicar. Eu parei para pensar, se fosse um outro avião que estava em curso, primeiro a luz aumentaria, né, conforme ele vai chegando perto do nosso, e uma hora ele sumiria. Mas não, aquela luz ficou parada há muito tempo. E a forma como ela saiu lateral, o avião teria que descrever uma rota, que é impossível um avião fazer uma coisa da forma que eu vi. Então, na verdade, essa daí, existem as estrelas, existe a estrela cadente e essa é a estrela corrente. Ela saiu correndo e foi embora. Edson, assim, eu não sei explicar o que eu vi. Não é um disco voador, não é uma coisa fabulosa. Eu sei explicar. Era um OVNI, objeto voador não identificado. Exatamente, ponto. Né? Simples assim, né? Para não querer. E sabe o que é legal? Enfeitar aqui, que era uma coisa básica, mas inexplicável. Sabe o que é legal, pessoal? O Marcos Palhares, ele é sócio do Marcos Pontes, né? Astronauta aí, brasileiro, conhecidíssimo. Sim. O Marcos Pontes, eu já tive a oportunidade de conversar com ele, ele contou também de um avistamento que teve de uma luz, ele foi orientado a tentar perseguir, mas aí não conseguiu chegar, o objeto sumiu, isso lá em São José dos Campos. Sim. E você, como sócio, também já teve essa experiência, né? Então é muito legal que pessoas ligadas ao meio espacial
venham a público É. contar essas suas experiências, porque alguma coisa misteriosa tem lá em cima. E vez ou outra está interagindo aqui no nosso planeta Terra. Então, Edson, eu evito qualquer forma de preconceito em tudo que é novo ou que não pode ser explicado. Eu gosto de fazer perguntas para tentar descobrir. Então, eu vi algo que eu não sabia o que era. A princípio, eu achei que era Vênus, depois percebi que não era. Depois, eu achei que era um satélite, e aí vi que não poderia ser um satélite. Aí, depois, voltei a achar que era uma outra estrela, mas eu não estava familiarizado que estrela que era, até o momento em que essa estrela se retirou rapidamente do curso, e aí eu fiquei sem entender nada. Basicamente é isso. Então é legal a gente comentar essas experiências, porque de repente as pessoas que estão nos assistindo, elas trazem novas informações para essas lacunas. E Einstein já dizia isso, né? É interessante escutar até as perguntas das crianças, porque elas nos ajudam até a desvendar várias coisas através de perguntas, às vezes, inocentes. Eu acho que o que eu vi realmente se enquadra num objeto voador não identificado. Uhum. Muito legal. Eu queria passar agora para o Marcos. Eu trouxe aqui as últimas 3 revistas OVNI Pesquisa. E aquela coisa, eu não esqueci do seu meteorito, não. Na última live a gente falou lá, né? A gente sorteou até... Olha, aqui a edição número 13, a 14 e a 15. Nossa, tá muito bonita a impressão, aí. Hein? Olha, eu que sou do ramo gráfico, tô falando, olha... Tá bem legal, né? A editoração do Paulo Barak Werner. Você fez uma laminação fosca BOPP aqui? Isso. Viu? Olha. Tá muito bem impresso, parabéns. E assim, o conteúdo tá excepcional. Olha, eu vou te passar então aqui, como eu te falei, eu tinha outros lá meteoritos. É o meteorito Campo del Cielo, tá aqui, Olha. ó. Tá, e aqui tem as especificações dele. Ele é basicamente composto de ferro, né? Sim. Mas ferro, também tem cádmio, níquel, tem íris. São muito comuns no universo. As pessoas acham que é algum elemento que não existe, né? Mas todos os elementos já são conhecidos, né? E esse aí na Argentina, ele foi descoberto em 1576, você gosta de coisa antiga, só que possivelmente ele caiu por volta do ano 2200 antes de Cristo. Tá. Então ele caiu há muito tempo. Só que foi descoberto em 1500. Em 1576 foi a primeira descoberta. Tá. E depois, a partir daí, o pessoal vai lá com detetor de metais e está extraindo os fragmentos, porque era uma peça muito grande que se esfarelou ali na Argentina. Poxa, muito obrigado pelo presente. E eu queria que você falasse agora, né, as suas redes sociais. A gente está aqui numa escola, não é isso? Isso. Então, explica pra gente também qual que é o propósito, né? Qual que é o objetivo da escola, o que é ensinado aqui, as pessoas que quiserem vir para cá. Opa! Bom, estão todos convidados a conhecer aqui a sede da Faculdade Monitor. A Faculdade Monitor é uma faculdade que já tem 5 anos de existência, já está com nota 5 no MEC, que é a nota máxima. Uhum. Então, eu sou um sócio hoje na Faculdade Monitor. E a Faculdade Monitor veio do Instituto Monitor, que é a iniciativa que preconizou a educação à distância no Brasil. Desde 1939 já existiam os famosos, na época, cursos por correspondência que hoje são realizados de forma online. Uhum. Então vieram dos cursos técnicos e hoje nós temos essa faculdade e entre os cursos nós temos curso de engenharia, curso de ciências contábeis, administração, secretariado, enfim. Temos diversos cursos à disponibilidade, inclusive na área tecnológica. Então nós temos cursos de pós-graduação na área tecnológica, são mais de 100 cursos, com mensalidades a partir de R$100. Então, para quem estiver assistindo, eu prometo aí um desconto daquilo que você olhar lá no nosso site. Pode falar que viu no programa do Edson Boaventura. Vamos dar aí 10% de desconto em cima do preço que está no site. Você entrar lá e falar, vimos no programa Enigmas e Mistérios. E aí, se você cadastrar num desses cursos, tem 10% de desconto. Isso. Está desconto entrando do em contato. dono, hein? De um dos donos aqui. Dos Tô donos. dando direto. Um sócio aqui da escola Monitor. Isso. E além disso, né? Como você está aqui, nós
eu tenho a agência Marcos Pontes, que é um dos negócios. Uhum. Então hoje eu sou empreendedor, empresário, além de aventureiro, explorador e futuro astronauta pelo Brasil. Se futuramente você quiser fazer, de repente, uma expedição que seja, sei lá, astronômica, ufológica, Sim. convida a gente vai Sim, junto aí. olha. A gente divulga também, porque tem muitos membros no nosso canal que gostariam de ter uma experiência imersiva, né, nesse mundo astronômico, ufológico, e aí teria lá os especialistas para instruir a galera, entendeu? Olha, então já visita lá o site, agenciamarcospontes.com.br. Nós vamos ter 2 saídas esse ano para assistir uma chuva de meteoros. Lá no Atacama? Lá no Atacama. Então são os melhores chuveiros do ano, então a chance de você não ver um risco lá faiscando no céu é mínima, né? Naquele céu maravilhoso do deserto. E quando que vai ser as saídas? Vamos ter uma em agosto e uma em dezembro. Agosto e dezembro, Agosto e dezembro. de 2023. Desse ano. Então, tá? E nós temos regularmente. Olha, já temos um cliente, o Arthur. Meu filho, o Arthur, já está querendo ir lá, viu? E é muito legal porque a gente enriquece esse passeio justamente com visita aos observatórios astronômicos, que são locais que não são 100% abertos à visitação. Então nós temos um convênio científico, isso é muito importante. Então você pode conhecer esses lugares onde existem pessoas que estão desbravando o universo e vendo cada dia notícias incríveis estão aparecendo, novos buracos negros, novas galáxias, enfim. Eles passam o dia escaneando o lugar e é um lugar, por ser um centro de excelência tecnológica, existe toda uma forma para visitar esses lugares, Edson. Você tem que entrar em silêncio, tem cientistas trabalhando, então eles estão concentrados, então não é uma excursão para Disney, é uma excursão realmente diferenciada. Científica. Científica. Então você vai lá, vai conhecer os equipamentos, vai ver aqueles equipamentos funcionando, literalmente, você vai ver eles se mexendo e tudo mais, apontando para o céu. Então as coisas estão acontecendo ali na hora. Então é uma oportunidade incrível que eu deixo aí para todos vocês. Você vai estar lá também pessoalmente. Geralmente eu estou. Então também é uma oportunidade de você estar conhecendo o Marcos Palhares pessoalmente, né? Vai ser um prazer estar com vocês. Aproveitem, porque, como eu digo, existem as épocas específicas do ano e também temos um outro passeio muito interessante no dia 14 de outubro, lá para o Rio Grande do Norte, para assistir um eclipse solar, que é um fenômeno do universo também, que são raras as vezes que você vai poder ver um eclipse no Brasil, e nós estamos com um grupo para 14 de outubro. E esse eclipse ela vai ser completa ou... É um eclipse total. Completo, total. Então você vai poder ver lá, simplesmente o dia virar noite, e é um momento incrível, incrível. E a gente tem essa excursão, vai conhecer o Museu Aeroespacial Brasileiro, vai conhecer algumas riquezas ali na área da estação da Barreira do Inferno. Barreira do Inferno. Que é onde a gente também lança alguns foguetes. Então ali é exclusivo. É um lugar que não tem tanta gravidade, não é isso? Por isso que faz bastante... Ele está próximo da linha do Equador. Então o que ajuda os foguetes a decolarem, e por ser uma área muito estratégica para essa área espacial, é justamente porque na linha do Equador você tem um chicote do planeta, por ser esférico, eles têm um chicote que ajuda a economizar o combustível. O foguete chega mais rápido no espaço e economiza combustível. Então, praticamente as melhores bases espaciais, elas estão sempre mais próximas da linha do Equador. E o Brasil tem 2 bases fantásticas, e isso é uma riqueza nossa, natural, que a gente tem, de ter uma base em Alcântara, ali na região do Maranhão, e essa da Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte. Ambas muito próximas da linha do Equador. Então, agora mesmo, ontem, houve um lançamento de Alcântara, o primeiro desde que o Marcos Pontes conseguiu reabrir Alcântara para o mundo. Então, foi uma parceria com a Innospace, que é uma empresa da Coreia do Sul, conseguiu lançar o seu primeiro foguete. Então, agora o Brasil vai voltar para o cenário aeroespacial, finalmente. Muito legal. Queria agradecer ao Marcos Palhares aí por esse bate-papo, foi incrível conhecer aqui o teu espaço, né? A gente vai deixar nas descrições do vídeo todas as redes sociais para você entrar em contato, né? E essas dicas aí de viagens também. Se você quer entrar nesse mundo,
aproveita e vai estar bem amparado aí com o Marcos Palhares, né, a equipe dele. E é isso aí, cara. Obrigado Eu que agradeço, pelo Edson. teu tempo, pelo teu espaço. E assim, vamos ver se no futuro a gente conversa de fazer um museu, porque você tem muita coisa para colocar no museu. Eu tenho coisas ufológicas, a gente pode juntar uma galera, fazer alguma coisa aqui em São Paulo bem legal para deixar para a posteridade. Sim. E todos os clientes da agência, naturalmente, estão abertos a conhecer a agência, né? Então, é uma oportunidade também. Vem aqui, bate um papo comigo. Vamos fechar uma viagem bem bacana. Conheça o meu livro, que é O Céu Não é o Limite. Você pode adquirir lá no site, marcospalhares.com.br, né? E lá eu consigo fazer uma dedicatória bem caprichada para todo mundo. E eu vou ter um enorme prazer de receber todo mundo também nas minhas redes sociais, no Instagram, Marcos R. Palhares. É isso aí, então, pessoal. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu comentário, clica no joinha, ajuda a gente aí. E até o próximo vídeo, entrevista, podcast, live com o Edson Boaventura Júnior e um convidado, às vezes, muito especial como o Marcos Palhares. Valeu mais uma vez. Céu não é o limite, pessoal.